O relato de hoje é mais um relato coletado pelo meu maravilhoso escrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Boa noite, minha querida amiga GRP. Boa noite a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Venho aqui com muito prazer repassar um relato muito antigo, me contado por um parente distante de um colega de trabalho. O fato aconteceu em 1954, na cidade de Santa Rosa de Viterbo, no interior de São Paulo. Na época do fato ocorrido, uma moça passou por um grande tormento, minha amiga GRP. Essa moça se chamava Clara. Clara vinha a ser uma parente distante do nosso conhecido Jeremias Oliveira, ajudante de caminhão. Ela era uma moça com muita fé, era católica fervorosa, ia à missa todos os domingos e fazia parte do grupo mariano como filha de Maria, aonde oravam o terço todos os dias. Ela queria muito ser freira, mas nessa época ainda era muito difícil uma moça negra se tornar freira, GRP. Aliás, esse fato era muito contraditório, já que sempre se ensinou na igreja que Deus nos fez todos iguais. E nessa época, quando uma moça negra conseguia se tornar freira, as chances dela ser mandada ao continente africano eram muito grandes. E, infelizmente, tanto freiras como padres eram enviados para o continente africano na época em questão, e corriam grandes riscos de sofrerem agressões físicas e até mesmo perseguições, devido a não serem aceitos, pois havia muita rejeição ao catolicismo naquela época em certos países do continente africano. Mas Clara GRP seguia determinada em ser freira, apesar de seus pais não quererem por temerem seu futuro. Ela fazia muitas visitas às pessoas enfermas, em asilos e orfanatos, para levar ajuda, carinho e um pouco de amor. Sendo assim, Clara saía de Santa Rosa de Viterbo, onde morava numa fazenda, pois seus pais eram colonos, e caminhava por um percurso bem longo até chegar ao centro da pequena cidade e tomar um ônibus que ia para a cidade de Tambaú, que era uma cidade vizinha. Nesse meio tempo, GRP, apareceu um andarilho na cidade de Santa Rosa, um homem um pouco estranho, pois mesmo sendo andarilho, ele não pedia nenhum tipo de ajuda, nem mesmo pedia comida. Era um homem muito calado e sempre que esse andarilho via a Clara, ele ficava encarando ela fixamente. Tanto que, uma certa vez, uma das amigas de Clara falou para ela que tinha percebido que o estranho homem olhava muito para Clara. Só que Clara GRP não deu importância, pois ela era muito tímida e não prestava atenção nas pessoas ao seu redor. Em uma certa tarde, após Clara passar o dia todo fazendo visita em asilos, ela retornou para Santa Rosa. Desceu no centro e tinha que caminhar um bom trecho a pé até chegar em sua fazenda. E foi aí que Clara, então, pôde perceber que o tal homem que parecia um andarilho estava com um olhar fixo nela. Clara olhou também para aquele homem, abaixou a cabeça e seguiu andando no longo caminho que levaria ela até sua casa. Mas ela não pôde deixar de notar que aquele estranho andarilho começou a segui-la ao longe. Do centro da cidade até a fazenda era uma boa caminhada, mas para a sorte de Clara, uma família conhecida dela passou de caminhonete e muito gentilmente deram uma carona a Clara até sua casa. Após um certo percurso já percorrido, GRP, pela caminhonete, a caminho da fazenda, algo muito estranho aconteceu. Clara avistou num certo trecho da estrada o andarilho estranho, GRP.
Aquele homem estava parado num trecho e olhava fixamente para a caminhonete. Clara ficou pasma, pois como aquele homem conseguiu chegar lá antes da caminhonete? Afinal, ele estava a pé. Em um outro final de tarde, Clara vinha caminhando para sua casa com uma amiga, quando ela percebeu que o mesmo homem estranho a seguia ao longe. E foi aí que Clara comentou com sua amiga, que se chamava Ana, sobre o tal homem, e sua amiga Ana disse a ela que ele sempre olhava muito estranhamente para Clara e que para ela pessoas andarilhas não prestavam, pois eram vagabundos, segundo o pai de Ana lhe explicara. Clara, que era muito boa de RP, disse à amiga que não, ela não pensava assim. Para o coração puro de Clara, as pessoas eram andarilhas, pois às vezes a grande maioria dessas pessoas não tinham família ou trabalho e por isso viviam daquele jeito. Coisa difícil para sua amiga Ana assimilar, GRP, pois ela era uma moça de família de renome, que tinha posses, como casa de aluguel na cidade, imóveis comerciais, uma moça rica para a época, e apesar de ser metida e muito mimada, fazia parte do grupo de jovens, fazendo visitas em orfanatos e asilos. Assim que Ana chegou em sua casa, ela se despediu de Clara e disse a Clara que, se Clara quisesse, Ana pediria para um dos irmãos dela levar Clara de carro para sua casa, pois era perigoso andar sozinha com um andarilho na cidade. Principalmente um andarilho que apresentava aquele tipo de comportamento para com Clara. Clara agradeceu a preocupação da amiga, mas disse que não seria necessário e continuou seu percurso sozinha a pé para sua casa. Após Clara andar um pouco, ela olhou algumas vezes para trás e viu que o andarilho estranho a acompanhava ao longe. E após um tempo, o homem estranho sumiu. Clara continuou seu percurso e por volta das 6 horas da tarde, Clara ainda caminhava na estrada rumo à sua casa e encontrou com 2 rapazes que trabalhavam na fazenda da região. Esses jovens estavam bêbados e falando muito alto, GRP. E foi aí então que esses jovens começaram a mexer com Clara, dizendo que ela era muito bonita, um violão. E um deles, o mais atrevido dos dois, pediu um beijo a Clara e começou a cercar ela. Após cercá-la, ele a segurou pelo braço, falando que só soltaria Clara depois que ela desse um beijo nele. Clara, claro, GRP ficou extremamente assustada. E foi aí que de repente apareceu o tal andarilho muito estranho e disse com uma voz grave e alta aos 2 jovens: soltem a moça agora e deixe ela ir para a casa dela, que será bom para vocês 2. Os rapazes olharam para o tal andarilho estranho e, sem pensar 2 vezes, soltaram o braço de Clara. Afinal, GRP, esse andarilho, devido à sua aparência, assustou os jovens. O andarilho tinha uma aparência triste, olhos pequenos, era bem alto, tinha mãos grandes, braços longos e tinha uma coisa nele que passava um certo medo. E sua cabeça era diferente da cabeça de um ser humano comum, pois era grande e suas orelhas eram enormes. Os rapazes deixaram Clara em paz e foram embora cismados, olhando para trás a todo momento. Clara agradeceu o homem e esse homem estranho disse a Clara que ia acompanhá-la até sua casa ao longe. E assim o fez, apesar de Clara dizer a ele que ele não precisava se incomodar. Quando Clara chegou na porteira da fazenda, olhou para trás e o homem estava a uns 10 metros dela. E então Clara agradeceu àquele senhor. E aquele homem estranho disse a ela: ore para mim, por favor. Eu sei que você ora para as pessoas que precisam. Então, humildemente eu te peço, ore por mim.
Clara imediatamente disse que sim, que iria orar por ele e perguntou a ele qual era o seu nome. E então aquele homem estranho disse a ela: Meu nome é Manuel Isidoro do Nascimento, mas não diga meu nome a ninguém, por favor. Somente ore por mim. E após dizer essas palavras, aquele homem virou as costas e foi embora na escuridão da estrada. Clara, como prometeu ao homem, o fez. Não comentou com ninguém sobre o nome do estranho homem, exceto para os seus pais, e começou a orar por ele. Pouco tempo depois desse fato corrido, a amiga de Clara comentou com ela que seu pai, que se chamava Osvaldo e que era um homem muito bem-sucedido na vida, estava tendo sérios problemas em uma fazenda muito grande que ele tinha em Pirassununga, onde seu tio morava e trabalhava como empregado do próprio irmão. Segundo Ana contou para Clara, as criações dessa fazenda estavam desaparecendo. Plantações estavam secando e algum animal estranho corria todas as noites pelos pastos, matando cachorros e assustando os colonos, que não queriam mais ficar na fazenda. Esse animal era um animal muito selvagem, que já tinha atacado seu tio e por muito pouco não o matara, pois esse animal derrubou seu tio do cavalo, quebrando suas costelas e uma perna dele, além de destruir várias caixas de frutas já vendidas e matar em 3 noites mais de 500 galos e galinhas, trazendo assim o terror à fazenda. Como todos estavam assustados, Ana disse a Clara que o pai dela, o senhor Osvaldo, tinha que ir para a fazenda com o seu filho mais velho resolver o problema. Então Ana pediu a Clara para que ela e os demais amigos do grupo de jovens orassem para que o problema fosse resolvido. Claro que Clara se prontificou a orar pela família da amiga. E num certo dia em que todos estavam reunidos na igreja, planejando a missa de domingo e os cânticos, o pessoal aproveitou para fazer uma oração à família de Ana. E foi aí, minha amiga GRP, que uma amiga que também fazia parte do grupo passou mal e caiu no chão. E começou a se contorcer toda. Até mesmo os olhos dessa moça se contorciam. E essa amiga começou a falar coisas estranhas e disse em alto e bom som que não adiantaria nada fazer orações para o demônio e que eles deveriam orar para eles mesmos. Todos ficaram extremamente assustados e o padre repreendeu, seja lá o que fosse que estava com a moça. E então aquilo que estava com a moça falou ao padre: Ora, senhor padre, mas quem tem que orar a Deus é o senhor, para que a justiça e a verdade apareça. Afinal, o demônio é seu amigo. Entra e ora aqui na sua igreja, e pior, o senhor o abençoa toda vez que ele vem aqui. Após dizer essas palavras, GRP, a moça desmaiou e teve que ser levada à Santa Casa, que era um hospital local, e logo se reestabeleceu. E após tudo isso, todos os jovens ficaram assustados, sem saber o que teria acontecido ali, ou por que acontecer aquilo. Todos se perguntavam a mesma coisa. Como assim? Um espírito se manifestou dentro da igreja e disse aquelas coisas estranhas ao padre? Nesse dia, quando Clara voltou para sua casa, na sua fazenda, ela viu de novo o estranho homem ao longe a acompanhando. E alguns dias depois, teve notícias sérias sobre o seu Osvaldo, o pai de sua amiga, através de sua amiga Ana, que, chorando, contou às amigas que seu pai estava muito ruim, pois teve um problema no coração.
e que, como o animal selvagem ainda estava destruindo e matando os animais sem que ninguém conseguisse pegá-lo, seu pai e seu irmão, junto com 5 homens, ficaram de vigia durante toda uma noite na fazenda em Pirassununga. E na madrugada, o bicho os atacou, machucando sério um homem e matando 3 cachorros de caça. E seu pai foi atrás do bicho com o seu irmão e mais um homem. Então, os 3 adentraram no mato atrás do bichão. Mas seu pai aparentemente infartou ao ver o bicho frente a frente. Os homens estavam falando que o bicho parecia um cachorro, só que era o cachorro do diabo, de tão horrível que era. Corria tanto em 4 patas quanto em pé sobre 2 patas. Era um animal muito rápido, GRP. Conseguia se desviar dos tiros e facadas destinadas a ele. Era muito inteligente, pois fazia emboscada como um ser humano. Afinal, dias depois do pai de Ana, o Sr. Osvaldo, ter passado mal e infartar, seu irmão mais velho, que estava na fazenda tomando conta das coisas enquanto o pai seguia internado no hospital, sofreu uma emboscada do bicho na própria fazenda no final de tarde, enquanto cobriam buracos cavados no chão bem fundos, com estacas de madeira, com lâminas de foices voltadas para cima. O bichão, GRP, emboscou o rapaz saindo de trás de um pé de juca, avançando nele. No susto, o rapaz caiu na própria armadilha, se machucando gravemente e quase tendo um dos seus pés amputados, além de diversos ferimentos profundos nas mãos, braços e costelas. Depois disso, o terror se espalhou geral e diziam que era o diabo que estava atacando a fazenda. E vários peões e funcionários foram embora. Diversos animais foram mortos, frutas se perdendo e apodrecendo nos pés. O animal selvagem e perigoso uivava à noite em redor da fazenda até o dia amanhecer. Com o passar do tempo, GRP, o seu Osvaldo, pai de Ana, teve seu estado de saúde agravado, enfrentando dificuldades para se recuperar. Seu filho mais velho, que se chamava Bernardo, depois de longos dias no hospital, saiu com sequelas no pé e passou a andar coxo, mancando, e apesar dos tratamentos e do dinheiro da família, sofreu muitas dores no ferimento. Seu Osvaldo ficou com dificuldade na fala e movimento, e devido a tudo isso, teve que deixar seu irmão tomando conta de tudo em Pirassununga e em Santa Rosa, já que o filho mais velho do seu Osvaldo, Bernardo, não podia ajudá-lo devido às fortes dores e diversas cicatrizes. E com isso, Bernardo se jogou na bebida e em pouco tempo se transformou em um riquinho bêbado. Com a supervisão total do irmão do seu Osvaldo, a fazenda teve vários prejuízos e por isso teve que ser vendida. Para piorar a situação, o irmão do seu Osvaldo vendeu a fazenda, pegou todo o dinheiro e sumiu do mapa, roubando assim o próprio irmão. Com dívidas, seu Osvaldo vendeu suas casas de aluguel e seus comércios na cidade. E 2 anos depois do acidente, a família já não era mais rica como antes. E agora estava afundada e continuava a viver atormentada durante as noites com barulhos, passos e coisas sendo derrubadas e arrastadas dentro de casa. O lar que antes tinha conforto, festas, boa comida, alegria, agora se tornou um lugar de lamúrias, brigas, cobranças e muitas desavenças. Seu Osvaldo resolveu colocar um detetive atrás do seu irmão, e o detetive conseguiu achar o irmão de seu Osvaldo no Mato Grosso.
Após o irmão ladrão de seu Oswaldo ser encontrado, ele foi trazido a São Paulo pela polícia e na delegacia falou na cara do seu Oswaldo que ladrão que rouba ladrão deveria ter perdão e fez muitas acusações contra o seu Oswaldo, que ao ver a merda sendo jogada no ventilador, retirou a queixa, pois o irmão de seu Oswaldo, depois de roubá-lo e fugir para o Mato Grosso, foi vítima de um golpe comprando uma fazenda que já tinha outro dono e perdeu assim praticamente quase todo o dinheiro. Com tudo isso, JRP, a situação da família com o passar do tempo se complicou muito e eles acabaram perdendo muitos de seus bens. E como último recurso, tentaram vender o último imóvel restante na cidade de Piedade. Mas não conseguiram vender, pois Ana disse a Clara que o imóvel tinha fama de ser mal assombrado. E diversas pessoas já disseram ter visto um vulto de um homem que assombrava o lugar a qualquer hora, principalmente à noite. Coisas estranhas sempre aconteciam ali, como gritos, pedidos de socorro e um lamento que amedrontava qualquer um que ali habitasse. Esse fantasma atormentava aquele local há muitos anos e já fora visto por muitos. Sendo assim, o pai de Ana não conseguia vender ou alugar aquele imóvel. Com a situação de saúde de seu Oswaldo nada boa, quem resolveu ir à Piedade foi seu filho mais velho, apesar da bebedeira, e levou um outro irmão de Clara. Mas nada foi resolvido. E o filho mais velho, agora alcoólatra, até foi para a cidade de Piedade, JRP, mas não voltou para Santa Rosa do Viterbo, ficando sumido por um tempo. Após algum tempo, o Bernardo, irmão de Ana, reapareceu novamente. Porém, ele estava totalmente estranho e muito confuso. As pessoas comentavam que ele ficou louco por causa do acidente do alcoolismo e ele passou a sumir de casa e vagar pelas ruas sem destino, chegando a ser internado por algum tempo, mas logo fugiu da clínica e, segundo diziam, virou um andarilho, sofrendo grande perturbação mental. O resto da família de seu Oswaldo, já muito falida, foi embora de Santa Rosa para Ribeirão Preto, onde pouco tempo depois, seu Oswaldo foi encontrado morto dentro de casa. Acreditava-se, JRP, que ele sofrera outro infarto, mas dessa vez fulminante. E algum tempo depois, Clara começou a ser atormentada durante as madrugadas, ouvindo uma pessoa bater palmas em sua porteira, chamando seu nome. Porém, só Clara ouvia isso. O fato ocorreu por várias noites seguidas, e apesar de acordar seus pais e irmãos, ninguém ouvia nada, somente Clara escutava. Então, tomada por uma coragem e uma imensa fé, uma madrugada Clara se levantou e foi até a porteira da fazenda. E adivinhe quem Clara encontrou lá, JRP? O tal andarilho estranho, que se dizia chamar Manuel Isidoro do Nascimento. E quando Manuel viu Clara, deu um longo sorriso a ela e disse: "Tenho vindo aqui todas as noites para te agradecer as orações e a ajuda. Você, com suas orações, me libertou de um sofrimento e de um tormento muito grande. Eu, quando era vivo, tinha o pai de sua amiga Ana como meu empregado. Empregado esse da minha total confiança. Eu era um homem velho, solteiro e sem parentes. E o seu Oswaldo, com sua ganância, me matou e jogou meu corpo no fundo da cisterna da minha casa, na cidade de Piedade.
e soterrou a cisterna com pedras e roubou tudo que eu tinha, tomando tudo que era meu para si. Não tive missa, nem preces ou enterro, e minha alma ficou lá presa naquele lugar. Mas com suas preces e orações eu consegui me libertar e procurar por vingança. Já faz mais de 30 anos que estou preso naquele lugar, na cisterna da casa que um dia foi minha casa e se tornou meu túmulo e prisão. E nunca eu pude fazer nada a não ser assombrar o lugar onde estava o meu assassino, que usou e usufruiu de tudo que era meu e ficou muito rico com o suor do meu trabalho. Mas com sua ajuda, Clara, eu consegui me libertar. Eu te segui pela rua até poder me aproximar de você. E no dia em que você iria ser atacada pelos rapazes, eu então pude e tive permissão para intervir e te ajudar. E depois você bondosamente, sem saber, me ajudou. Segundo contou Clara a seus pais, ela ouvia o que aquele andarilho falava paralisada e sem conseguir se mexer. O andarilho estranho disse a Clara que o seu Osvaldo interrompeu a sina dele ao matá-lo. Sina essa que estava quase no final, pois tanto ele quanto o pai dele viravam lobisomens. O andarilho disse a Clara que não sabia dizer o porquê dessa maldição familiar. Mas esse foi o motivo pelo qual ele nunca se casou e nem teve filhos. Ele queria muito que essa maldição acabasse com ele e não tivesse continuidade. Essa maldição estava com ele desde o tataravô dele, GRP. Os homens da família dele carregavam essa sina até os 77 anos de idade. Inexplicavelmente, após os 77 anos de idade, eles não se transformavam mais. Mas o Manuel foi assassinado aos 61 anos de idade e não teve paz ou descanso. Então, o andarilho estranho Manuel disse a Clara: graças a você, Clara, minha alma pesada e sofrida está livre. Eu pude me vingar e tirar tudo que seu Osvaldo roubou de mim, tendo assim a oportunidade de destruir sua vida. Vida essa que ele roubara de mim. Passando assim o restante da minha maldição para o filho dele, que agora, por causa do crime do pai, vai virar lobisomem no meu lugar e terminar minha sina que ele interrompeu. Será um fardo, pois o mal que estava em mim agora está com o filho do seu Osvaldo. Clara disse que não sabe como, GRP, mas depois do estranho homem ir embora, ela caiu num sono profundo e foi encontrada por um morador da fazenda, debruçada sobre a porteira antes do dia amanhecer, sendo assim levada para sua casa. Clara sempre falou à sua família que foi usada por Deus para dar fim ao sofrimento daquela alma que durante anos se viu presa no lugar onde foi assassinada e nunca deixou de orar pela família de seu Osvaldo. Sua amiga Ana se casou e seus outros 2 irmãos trabalharam duro para cuidar da mãe e de suas vidas. Porém, seu irmão mais velho, Bernardo, desapareceu e só depois de muitos anos voltou a Santa Rosa do Viterbo, mas estava quase que irreconhecível. Do rapaz de boa família e muito bem vestido, agora somente existia um andarilho, muito sujo e com evidentes problemas mentais. Andou durante alguns dias pela cidade e depois desapareceu para nunca mais ser visto novamente, tirando assim a paz e o sossego de sua mãe, mais uma vítima dos erros graves do Sr. Osvaldo.
Clara conseguiu se tornar freira de uma congregação, a Congregação Jesus Cristo Crucificado, que na época era uma das únicas a aceitarem noviças negras. Foi muito feliz e viveu em um convento próximo à cidade da sua família. E um dia recebeu a visita de sua amiga Ana, que já estava casada e grávida do segundo filho. E Ana deu notícias sobre sua família Clara. Segundo Ana, o tio dela, que roubara o pai, vivia quase que como indigente. Perdeu quase tudo num golpe sofrido após roubar seu pai. E o restante perdeu numa pequena terra em que comprou e construiu uma chácara que foi sempre atormentada e atacada por um lobisomem. O tio de Ana achava que isso era castigo por ele ter roubado seu pai, que para Ana era um homem muito bom. Clara ouviu tudo calada, JRP, e em seu coração sabia toda a verdade. Clara sabia a verdade sobre a índole do seu Osvaldo, que na realidade era um assassino, e para Clara, possivelmente o lobisomem que atormentava o irmão do seu Osvaldo era o próprio sobrinho, o Bernardo, agora amaldiçoado pelo homem que seu pai roubou, enganou e matou covardemente. E o inocente rapaz teve que pagar pelos erros de seu pai e seu tio. Clara JRP morreu em 1995, realizando seu sonho, cuidando de idosos e crianças carentes. Esse relato de Clara prova que para todas as coisas que aos olhos dos homens parecem ser inexplicáveis, sempre tem uma explicação. Além do que, a que se faz é que se paga. Por isso, JRP, devemos sempre semear o bem, para que futuramente a gente possa colher somente bons frutos. Muito obrigado, amiga querida e estimada JRP, por contar o relato dessa família do nosso bom amigo Jeremias Oliveira. Abraço, saúde e muita paz a você e a todos os seus inscritos. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Eu agradeço ao meu inscrito, Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente coletou mais um relato maravilhoso para o meu canal. A você, meu amigo querido, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está JRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.